Aleluia. Vamos embora, o culto acabou, já recebi. É sério, gente. Não, tem mais da parte de Deus. Em Deus tem sempre muito mais, gente. Graças a Deus. Que bom que você está aqui, você está feliz. Você está feliz com as pessoas que recebem algo da parte de Deus? Mas é muito bom você ouvir a palavra e ter agora não só o conhecimento da palavra, mas o conhecimento do Deus da palavra. Ela disse que não sabe o que fazer, pede ele em casamento. O irmão aí o tempo todo ajudando, pede ele em casamento, irmão. Mas eles já são casados. Pede de novo, aproveita. Isso mesmo aí. Olha, o irmão Progresso dando a sabedoria dele aqui. Receba em nome de Jesus. Amados, eu fico feliz demais. E eu vou roubar do apóstolo João, né? Eu fico feliz em ver que meus filhos andam na verdade. Mas eu não ganhei ele para Jesus. Amados, hoje eu sou o pastor da igreja. Então eu creio que como autoridade espiritual sobre esse grupo aqui, amados, eu fico feliz demais de ver que pessoas estão ouvindo a palavra, recebendo a palavra e vivendo à altura do conhecimento que recebem. Eu estava tentando não falar isso, mas, amados, eu tenho orado, tenho crido e tenho recebido da parte do Senhor aquilo que eu tenho orado. Eu tenho orado por uma coisa que eu vou te atiçar para você ter também. Discernimento espiritual. Porque quando você tem discernimento espiritual, você percebe que aquilo que está chegando não vem de Deus. Ou aquilo que está chegando é de Deus. Eu oro como Paulo todos os dias, amados. Eu estava lendo um livro e já recomendo, bota a nota aí pelo amor de Deus. Já sonha com ele na tua cabeceira para quando você acordar já botar a mão em cima dele. 12 maneiras de você ser uma bênção para a sua igreja. Esse livro, eu lendo não para pregar, mas para aprender aquilo que estava sendo dito, saiu de lá para mim mesmo. E Neide um dia estava falando, você não estava estudando aí, você prega hoje. Eu disse, não, eu estou estudando para pregar, eu estou estudando para mim. Eu quero ser isso que eu estou estudando. Eu quero ser uma bênção para a igreja naquilo que Deus me levantou. E saiu desse livro, lá tem algumas sugestões de oração, mas nesse livro saíram 10 tópicos para mim orar. Agora, engraçado, 10 tópicos que levaram quase metade da minha agenda. Eu disse, eu quero isso para mim. Porque aí fora, e por incrível que pareça, às vezes dentro da igreja, conhecimento errado está chegando. Porque no momento desse poderia chegar alguém para dizer assim, não, receba com alegria e com perseverança, porque o dia mal chegou na sua porta. Porque Deus está provando a sua fé. Porque Deus quer lhe ensinar, porque alguma coisa você fez errado. Porque como os amigos de Jó era justo, Jó era íntegro, Jó apresentava-se diante do Senhor até pelo pecado dos outros. Pode ser que meu filho e minha filha lá no ambiente onde ele estava falaram alguma coisa contra o Senhor e eu vou apresentar um sacrifício para pacificar isso aqui. Jó andava em retidão, mas quem foi que sofreu o castigo? Eu sei que filhos foram perdidos, né? Veio uma destruição, alguns morreram, só saía um para dar a notícia. Mas, amados, o conhecimento que Jó tinha era que ouvia falar de Deus. Que Deus era aquele que punia o pecado. Quem sabe que aquele tempo era o tempo que Moisés estava escrevendo também. Eu acredito que esse Jó, ele era um contemporâneo e viu leis. E aqui entra com todo cuidado para que você não fique perturbado com isso. É Cláudio achando, o achômetro de Cláudio. Conhecimento da lei. De um Deus que punia o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Por isso Jó pensava, é melhor eu sacrificar porque meus filhos foram para uma festa. Vai que eles lá pensaram alguma coisa errada, vai que eles lá fizeram alguma coisa errada. E no meio do contexto ali você vai perceber algumas coisas, onde a revelação progressiva de Deus, parecia que Deus estava em conluio com o diabo.
Mas Deus o tempo todo estava elogiando Jó e exaltando a posição de Jó em relação a ele. Vinha Satanás junto com os filhos de Deus, de rodear a terra, né? Deus perguntava, de onde viens? De onde viestes, né? De passear e rodear a terra. Aí Deus já mete logo de cara nele, né? Viste Jó, meu servo, homem íntegro, que se abstém do mal. Você viu ele como ele é bom? O diabo faz, porque você cerca ele de favor, você dá tudo a ele, tira dele, pele por pele, tira a sebe, a proteção, o favor e a graça de cima dele, para ver se ele não te renega na tua face. Aí Deus se junta com o diabo, faz um apadrinhado, né? Diz, vai lá, eu te deixo. Não, amados. Deus não estava botando o diabo contra Jó para mostrar quanto Deus era poderoso. Mas Deus estava botando o diabo contra Jó para mostrar quanto Jó era fiel a Deus. Até Jó entender que não era por ouvir, mas por andar com ele, Jó sofreu as consequências daquilo que ele temia. Que medo é um espírito. Um espírito de medo, espírito de ciúmes. Essas coisas não convêm nem a mim nem a você. Diga, na minha casa, na minha vida, o espírito que entra é o Espírito Santo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e moderação. Para de novo andar atemorizado, de novo debaixo do medo, de novo debaixo da falta de conhecimento. Não! Diga isso, não! Eu tenho conhecimento, eu tenho a luz da palavra. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada, luz, esclarecimento é a tua palavra para os meus pés. Ou seja, se ela ilumina os meus passos, eu não posso tropeçar. Só se eu me negar à luz dessa palavra. E essa luz também traz revelação, entendimento, conhecimento. No versículo 130 diz, dá sabedoria aos simples. Você não precisa ter um PhD, é bom que você tenha. É bom que você tenha as suas qualificações pessoais. É bom que você chegue ao doutorado, a quarta pessoa da divindade no conhecimento. Mas principalmente, que você tenha sim o conhecimento do Senhor. Que você tenha em prioridade, o primeiro lugar é o reino, a justiça do reino, e as demais coisas vão ser-me acrescentadas. Porque eu temo ao Senhor, porque eu ando com o Senhor, conhecimento e sabedoria vai vir da parte dele. Diga, o melhor conhecimento é o que vem de Deus, e o que vem de Deus é eterno. Você crê nisso? Aleluia! Eu acho que a gente pode começar a pregar agora. Obrigado, Lu. Se bem que eu estou com vontade de deixar vocês aí em pé. Não, vai sentar. Vai sentar, que hoje é dia de misericórdia. Glória a Deus. Amados, perdoa meu tablet aqui, tá? Eu estou com meu tablet. Está aqui. Me cortaram, por aí. Eu saí dessa igreja. Já é conhecimento errado, tá vendo? As pessoas se ferem, já vou sair dessa igreja. Já não gostei desse pastor, ele grita. Fica tranquilo, você está em casa, amém? Eu quero só ler para você Mateus capítulo 16. E o alerta de hoje de manhã para mim e para você. E como minha esposa falou, ela me colocou na escala dos 2 dias, né? Que hoje era ela pregando, eu vou entregar logo. Mas eu creio que Deus tem algo através de mim para tocar a sua vida, amém? Mateus 16, versículo 6 e depois o 12 a gente vai ler. E é justamente a respeito de conhecimento. Olha o que Jesus diz para mim e para você. E Jesus lhes disse, ele está dizendo para os discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Discípulo, seguidor, que apoia o conhecimento do mestre e que pratica esse conhecimento, ele disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Segura aí um pouco. Jesus estava acabando de realizar o milagre da multiplicação.
Jesus estava mandando os discípulos irem para outro local e eles estavam no barco discutindo. Jesus chega e vê eles discutindo sobre alguma coisa e diz: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E alguém tem a boa ideia de dizer: porque a gente não trouxe pão, ó. Era para a gente ter pego aquele cesto do menino, né? O cesto do gordinho. A gente estava conversando que pão era tão grande que teve gente que teve a boa ideia de dizer: não, sabe por que Jesus já repartiu e deu para aquele povo todo? Porque o pão era grande. Eu imagino que esse menino era aquele gordinho da Jaguatirica, né? Bolacha, pão. É bom demais, Juninho. Até fazendo propaganda de um rapaz aí. Amados, que teologia é essa? Que conhecimento é esse? E o próprio Jesus, no próprio texto, versículo 12 agora, ele vai dizer: ô menino, não é do gordinho que eu estou falando não, que levou o pão grande que eu distribuí que sobrou. Acautelai-vos, versículo 12. A revelação chega. Então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina, do ensino, do conhecimento, da revelação dos fariseus e dos saduceus. Porque ele estava mostrando agora uma realidade nova, um conhecimento novo, uma dependência de Deus, não da religião. Uma dependência onde o reino estava sendo mostrado, que era possível viver no conhecimento de Deus sem práticas de meritocracia. Isso explode na nossa cabeça como algo: como é que eu vou receber algo da parte de Deus se eu não mereci? Amados, nunca foi por nós, foi por Ele. Sempre, tudo que nós recebemos é por meio dEle. E eu vou justificar: nunca foi por nós, foi por Ele. Foi porque por amor dEle, Ele tem colocado a mão dEle com misericórdia para que não haja juízo sobre a nossa vida por causa de pecado. Foi misericórdia de Deus e por causa dele mesmo, ele diz: por amor de mim mesmo. A palavra diz isso. Ele botou um meio de socorro, de reparação, chamado Jesus Cristo, o Cordeiro, o substituto perfeito, que trouxe para mim e para você a revelação perfeita de Deus. E por meio dele, tudo que é dele passa para nós. Somente essa forma. A doutrina, o ensinamento dos fariseus era: não é todo homem que chega na presença de Deus, só o sumo sacerdote. Não é todo homem que se diz herdeiro das promessas, só o povo judeu. Não é todo homem que tem a lei inscrita no seu coração, porque só nós. Meu círculo de conhecimento. Vocês quem são? Lembra do cego? Já era de maior idade, entra no templo, curado, aí diz: ei, é cego ou aleijado? Estou confundindo, que ele entra no templo e os pais, depois de serem inquiridos, dizem: ele é de maior, cego, ele é de maior. É verdade que esse aí era o cego que ficava ali na porta? É verdade que era esse que vivia pedindo esmola ali? Aí diz: olha, ele é de maior, ele responde por ele mesmo. É o que é que o cego diz: olha, se esse homem, né, é justo ou não, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora estou vendo. Jesus sempre, quando entra na história, ele ilumina, ele revela, ele traz luz, ele traz entendimento para quem você está olhando. E num contexto de igreja, um contexto de corpo de Cristo, todas as vezes que nós nos reunimos com a intenção de adoração e culto ao Senhor, é de conhecer e buscar a conhecer cada vez mais o nosso Deus. Porque toda vez que eu me exponho à glória de Deus, no mínimo eu sou impactado. No mínimo, luz chega para mim e diz: uau, esse é o Deus a quem sirvo. Uau, esse é o Deus que tira o medo e coloca força, vitalidade. Esse é o conhecimento que Jesus queria que os judeus e os próprios discípulos andassem nele. Porque mais na frente, depois, Jesus está começando a andar com eles mais perto e ensinando para eles e enviando de 2 em 2, para que eles não tenham medo,
para que eles não se misturem com o conhecimento que estava lá naquelas cidades que eles iriam visitar, mas que eles levariam um conhecimento novo, expelir demônios, curar os enfermos, pregar as boas novas do reino de Deus. E esse reino de Deus primeiro era lá para o judeu, mas que se expandiria para todas as nações. Você já imaginou, Paulo fala sobre isso em Romanos, que no dia que houver a conversão plena de Israel, isso é a ressurreição dos mortos. Você já vê Apocalipse ali. Acontecendo coisas dos fins já em Romanos. Você vendo a revelação progressiva de Deus através da ministração do Evangelho. Revelação, conhecimento perfeito, não mais uma sombra, mas uma revelação perfeita. E amados, há um alerta da palavra, vamos ver em Romanos também, versículo 16 e 17, Paulo que foi instruído, ensinado pelo próprio Jesus Cristo, já imaginou? Eu vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas quem vai me ensinar? Jesus Cristo. Porque Paulo até na Santa Ceia ele diz, olha, eu vou entregar a vocês o que eu recebi do Senhor. Ou seja, o próprio Jesus instruiu Paulo sobre a Santa Ceia. Paulo não estava lá com os discípulos no ciclo lá, na última ceia de Jesus vivo. Mas Paulo descreve a Santa Ceia porque Jesus contou para ele. E alerta a forma de participar. Vamos lá, pode abrir. Romanos 1, 16 e 17. Olha só o que Paulo diz. Pois não me envergonho do Evangelho, ou da revelação, do conhecimento, da palavra de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela, visto que a justiça de Deus brilha, mostra-se, deixa-se entender, se revela no Evangelho, não no achismo, não na teologia, por mais que a teologia tenha um entendimento de ensinamento, de trazer você para investigar, entender a palavra, mas o conhecimento do Evangelho é pleno, perfeito. Se você olha para a face de Cristo, você vê a face de Deus. Se você entende o que Deus fez em Cristo Jesus, você entende toda a redenção. Quem acredita nisso aqui? Diga, eu não preciso de conhecimento do mundo a respeito de Deus. Eu preciso do conhecimento de Deus para viver aqui no mundo. Isso é suficiente. Isso é suficiência da parte de Deus. Porque imagina, Deus criou toda a terra e tudo que nela existe, sim ou não? Deus criou tudo que aqui está e na terra, Ele colocou toda a suficiência para que o homem tenha prosperidade, tenha capacidade, e dotou a mim e a você de um espírito empreendedor, posso dizer assim. Onde você entra com a capacidade que o próprio Deus te deu de interagir com as coisas, de produzir com inteligência, de ter um ponto de visão, como o próprio Deus teria, sobre a matéria. Amados, grandes homens de negócios, grandes empresários, grandes pessoas que estão hoje bilionárias, trilionárias, seja lá qual a posição que ele esteja no ranking financeiro, eles são resultado de algo que Deus colocou dentro deles. Alguns até não são cristãos, mas eu e você temos o mesmo potencial desses bilionários. Vou dizer de novo para você entender isso. Todo bilionário tem o mesmo potencial que você tem, mesmo sendo só R$1 no bolso. Qual o potencial? É de olhar para uma matéria bruta e ver um potencial nela. É como um marceneiro, ou como um carpinteiro, que ele é um artesão. Ele pega uma madeira tosca, às vezes queimada, e faz uma escultura. É como um artesão que trabalha na rocha e faz aquelas estátuas. Amados, até hoje se admiram as esculturas, né, da Grécia. E tem eu não lembro o nome agora da escultura, nem do artista, mas o camarada trabalhava de uma maneira tão singular,
com a escultura que ele conseguiu colocar a imagem de uma virgem como se ela tivesse vestida com um véu transparente. A excelência desse artista, talhando na pedra. Você olha para a escultura, pensa que ela está com um véu sobre ela. O fino trato dele talhando. E é pedra. Mas você olha e diz, rapaz, tem um pano ali. É como se tivesse algo transparente sobre aquilo ali. E foi exatamente isso que ele fez ali. Agora, como foi que ele viu? Se era uma pedra bruta. Era o potencial que Deus colocou nele para executar algo sobre uma matéria. Deixa eu dizer para você, Jesus conquistou para mim e para você, de novo, a autoridade, o domínio e o governo. Vou dizer de novo para você ter a chance de dizer amém. Jesus trouxe para mim e para você a autoridade, domínio e governo sobre tudo, inclusive na área espiritual. Sobre todo o nome que se nomeia está o nome de Jesus, ele deu à igreja. Quem é a igreja aqui? Então a autoridade que está investida no nome está sobre você também. Você pode chegar e dizer, rapaz, essa bronca é dura, mas eu vou fazer ela ficar tão transparente. Eu tenho um potencial de solução dentro de mim. Eu tenho o próprio Espírito de Deus que me capacita a olhar para isso e dizer, ei, eu tenho conhecimento de Deus, haja luz. Vai mudar, não vai ficar assim, vai crescer, expandir. Alguém já disse que o haja luz de Deus ainda é ecoado até hoje no Big Bang, né? Deem o nome que quiser, eu dou Gênesis 1:1. Eu não tenho protocolo científico, eu não tenho qualificações para dizer especificamente, cientificamente esses dados. Mas eu sei, Gênesis 1:1. Deus olhando para o nada e criando tudo. Deus olhando para o caos e organizando isso com a esplêndida sabedoria e conhecimento dele. E essa capacidade está dentro de mim e de você. Vou dizer de novo, essa capacidade está dentro de mim e de você. É verdade, amados. Quer entender isso sem ser palavra de crente, um pastor te motivando? Vai assistir os coaches. Eles trazem o lado positivo de uma visão, de um ponto de vista, dizendo para você que você consegue, motivando nas suas emoções, e Deus já botou a motivação dentro do teu espírito, só é você renovar pela palavra esse conhecimento e dizer, ei, eu consigo. Mas se a gente for para olhar para o lado do mundo, e você viu que é o justo que vive pela fé, o estilo do conhecimento de viver à altura do conhecimento de Deus é pela fé. E Paulo já deu logo a pancada certeira. Ele disse, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder ou capacidade, força, dunamis, carga de energia para viver a vida que Deus propõe. Qual era a vida que ele já disse no versículo 17? É que a vida do justo é viver pela fé. E o evangelista João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Engraçado, né? Todo pregador do verbo da vida, tudo que vai falar envolve fé. É porque tudo que está envolvendo Deus, envolve fé. Porque Deus é espírito. Deus, aos olhos naturais, é invisível, mas a gente se vê Deus em tudo que Ele criou. É assim que a palavra diz, que os homens são indesculpáveis, porque a própria criação declara que existe um Deus criador. Mas, amados, naturalmente, a gente não consegue ver Deus. Mas o justo vive pela fé. E pela fé, é como se você tivesse colocado agora uma lente que consegue ver no reino do Espírito tudo provido, tudo correto, tudo completo, tudo agora também a ótica de Cristo, ou aos olhos de Deus pelo lado do sacrifício de Cristo. Imagina o Deus que antes estava do lado do Santo dos Santos, fechado, com a presença dele representada ali com a arca, no santo lugar, no templo, na tenda de Moisés, e aquela separação, aquela cortina grossa, impedindo o acesso do homem natural ao Deus sobrenatural.
Mas Cristo veio na cruz do Calvário, e assim que ele entrega seu Espírito, o véu do templo é rasgado do alto a baixo, e a questão já foi tanto explicada, tantos pregadores já pregaram de melhor maneira, mas eu quero repetir isso, foi de alto a baixo porque veio de cima a capacidade de entrar de volta, de trazer o acesso. Foi de Deus a iniciativa, ele rasgou como alguém que está de cima olhando e diz, agora eu vou lá. Abre do alto a baixo e diz, agora eles vão me conhecer como eu quero que eles me conheçam. Eles vão ver a minha revelação através do meu Filho, o qual é a plenitude da divindade, a expressão exata do ser de Deus, que revelou a vontade de Deus no homem. Porque Jesus era homem, Jesus era suprido. Eu estava lendo um livro, eu não lembro agora qual dos autores, e Jesus parecia um extraterrestre, né? Tem uns doutrinadores aí trazendo ensinamentos. Eram os deuses astronautas? Eu já li esse livro tantas vezes. Eu vou até citar o escritor para você ficar curioso. J.J. Bennett. Ele contestava o poder sobrenatural de Deus como sendo algo de uma pessoa extraterrestre. E olha que ele estava acertando, né? Jesus veio do céu. Mas a teoria que ele quer ensinar é que as coisas que são tidas por sobrenaturais e estranhas ao homem natural é porque um extraterrestre, uma vida alienígena, estava trazendo algo moderno para a sociedade. Por isso que você vê médicos fazendo coisas diferentes, porque eles foram abduzidos. Agora ninguém acredita que o Espírito Santo pode se apossar de um homem e trazer sabedoria. Salomão que o diga, né? Amados, o conhecimento de Deus é perfeito. O conhecimento do mundo, até o mais técnico, o que possa te dar uma qualificação pessoal, ele é limitado. Mas o conhecimento de Deus é do início, meio e fim. E o melhor de tudo, que ele não está limitado nem no início, nem no fim, porque ele é eterno. Ele é antes do começo e antes do final, sobressai. Ou seja, ele tem conhecimento pleno de tudo. O ponto de vista de Deus é completo. É bom a gente adquirir esse conhecimento, sim ou não? Vamos continuar. Paulo diz que não tem do que ficar envergonhado com o evangelho ou doutrina de Cristo, pois ele é o poder de Deus, pois o justo não viverá de outra forma. Não tem outra forma de você adquirir o conhecimento de Deus se você não se aproximar do que a palavra de Deus diz. Não tenho como andar à altura do que Deus está falando se eu não sei o que Deus está falando. Agora também não posso dizer que é bom o que eu não provei. Eu não posso dizer que essa laranja está azeda se eu não fui nem lá descascar. Eu não posso dizer da palavra, isso não funciona não. Isso foi lá para o livro de Atos. Se eu ainda nem experimentei em fé, não com espírito de crítica, em fé, aquilo que a palavra está dizendo. Porque a palavra diz que se alguém crer e seguir em obediência àquilo que está crendo, sinais, prodígios e maravilhas seguirão. Amados, é impossível Deus mudar uma situação de pavor, de síndrome do medo, do pânico, né? Síndrome do pânico. Se você não acredita que você andando à sombra do Onipotente, você pode descansar. Porque eu já vi tanta gente, de Lucas está aqui, ele trabalha nessa área, ele é psicólogo. Quantas pessoas com síndromes presas nas suas mentes, porque não tem uma base bíblica. Não tem uma base estruturada dentro dela, até para ela mesma acreditar em si. Sabe, grandes atletas, grandes homens que ganharam medalhas, se você vai olhar a história deles, vai buscar alguns grandes medalhistas da vida. O Usain Bolt nem dinheiro tinha para comprar sapato. Nadadores, o Michael Phelps, né? O homem que mais ganhou medalhas em Olimpíadas. Acho que se ele derreter o ouro que ele tem lá de medalha, ele já pode se aposentar. Fora as de prata, né, e de bronze. Mas, amados, eles não começaram já como campeões. O negócio é que a gente desiste no primeiro confronto.
É por isso que a Bíblia já diz para mim e para você: tendes necessidade de perseverança. O que é que está lá na raiz dessa palavra perseverança? É uma resignação firme. Eu não abro, eu fico com a palavra, mesmo que pareça estar dando errado. E eu vou enfatizar, pareça. Porque nunca ouvi um versículo dizendo Deus foi impedido. O que Deus fala não volta para Ele com efeito. Agora tem sim na palavra, que tudo que sai da boca de Deus, volta para Ele com o propósito para qual foi designado. Eu fico com a palavra. Você pode dizer isso? Eu fico com a palavra. Mas, prestem bem atenção, estamos vivendo uma pandemia, e aqui eu tenho que ter todo cuidado e respeito com as vítimas, as pessoas que perderam seus entes queridos. É real, é verdadeiro, é perigoso e está acontecendo no mundo todo. E por mais que eu creia, para mim, o mesmo apóstolo que me ensina que o justo viverá pela fé, ele diz: a fé que você tenha para você mesmo. Eu tenho responsabilidade para com a minha vida. Quem vai responder diante de Deus, não vou chegar e dizer: mas Deus, você sabe, eu já sou casado com Neide, Neide me conhece, conversa com ela. Não, vai ser Cláudio face to face. E assistindo o review, né? Olha, naquele dia, olha, graças a Deus, eu vou estar lá diante do trono branco. Quem vai? Porque importa que a gente se apresente diante do justo juiz. Talvez você não vá para ser, quer dizer, vou corrigir isso aqui, volta. Você não vai diante do juiz para ser condenado. Você vai para receber suas recompensas. Mas você vai ser julgado por aquilo que você fez. A Bíblia diz que por cada palavra frívola, palavra sem futuro, palavra que não dá vida nenhuma, vai ser apresentada diante de Deus. Eu me lembro de tantas coisas, meu Deus do céu. Eu vou pedir: Jesus, olha, toma 50 aí, apaga pelo menos metade. Não existe isso diante de Deus. Esse conhecimento não funciona. Esse é conhecimento do mundo, subornar para apagar uma mentira. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, diga isso, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque todas as vezes que eu me aproximo com o coração arrependido e com sincero arrependimento, eu peço perdão e recebo. Mas deixa eu dizer, diante dele a gente vai ser desnudado em tudo. A palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada, fica escondido aos olhos de Deus. Eu ainda estou no início, o segundo versículo. Eu fico olhando para a Bíblia, meu Deus, eu estava falando para o irmão César. Rapaz, eu estou tentando só escrever o que eu já fiz, aparecendo mais versículos. A palavra de Deus é uma fonte viva, amados. Essa palavra é viva, ela tem vida em si mesmo. É o conhecimento dela que me leva para frente. Deus nunca vai botar o pé na frente de você para que você tropece. Muito pelo contrário, se Ele puder te chutar, é para frente. Te empurrando para frente. Te levando mais adiante. E a Bíblia nem diz que desnudando a sua canela, Deus chutou para a salvação. Não. A Bíblia diz que Deus arregaça a manga e desnuda o seu braço para demonstrar poder e força para trazer salvação para a humanidade. Conhecimento de Deus faz toda a diferença. Conhecimento da palavra para cada situação da nossa vida faz toda a diferença. Eu não sei a área profissional que você trabalha, mas leva o conhecimento de Deus para esse ambiente. Leva a revelação de um Deus que tudo pode, tudo te capacita, para um ambiente onde você vai ser confrontado com obstáculos. Aí você vai olhar para o obstáculo e vai dizer assim: eu vou comer ele como pão. Porque a proteção dele caiu. A cidade está fortemente, rigorosamente cercada ou fechada, mas Deus já tirou a proteção deles. O homem pode fazer qualquer coisa, mas Deus tirando a proteção, eu vou para cima. Eu vou para cima daquela situação contrária e vou ser o cara que vai solucionar, ou a cara. Amados, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de fé. Pastor, prova isso. Jesus, homens de pequena fé.
Por que tivesses medo? Se levanta do barco, né? Porque sois tímido. E a timidez ali é literalmente porque você teve medo de falar contra o vento e contra o mar. Já viu que coisa louca o conhecimento de Deus? Ei, vento! Parou. Ei, mar! Se aquieta. Ei, figueira! Ninguém nunca mais coma de ti. Ei, haja luz! Que coisa, né? O conhecimento de Deus. E você não vê uma cena de Deus levando aquela caixa de ferramentas, né? Para consertar alguma coisa. Ele conserta as coisas pela palavra. E como é que você e eu achamos que devemos consertar as coisas com ferramentas usadas naturalmente? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Tanto as armas de defesa, como as de ataque. Temos o escudo da fé e a espada da palavra de Deus. O conhecimento de Deus é perfeito. O conhecimento para um crente andar é perfeito. Para de buscar ideologia aí fora. Aleluia. Eu sei que você pode estudar, estude. Eu sei que você precisa de conhecimento natural, professora, né? Professores. Ou outra área de profissão que você tem que ter o conhecimento da profissão. E no céu não tem engenharia civil. Mesmo tendo a Sião, né? A Nova Jerusalém, construída com seus muros perfeitos, medida exata, ó. Né, irmão Progresso conhece essa área de construção. Exato. O arquiteto de Deus, o engenheiro de Deus, quem é? Quem foi que ensinou a ele? Aí ele vai perguntar para quem chega diante dele e diz: justo. O desenho. Exatamente. Já imaginou isso? O Júnior ainda nem tinha nascido para trabalhar em marketing digital e Deus já estava mostrando a planta baixa e 3D, né? O projeto completo. Nem pediu a empresa de Júnior para fazer o projeto. Amados, Deus é excelente em tudo. Deus é perfeito em tudo e o conhecimento dele nos acrescenta. Eu sei que aí fora tem coisas boas. Diga, aí fora tem coisas boas. Eu vou lhe dizer uma: faculdade, escola, cursos profissionalizantes. Mesmo sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, amado, se inscreva e faça, qualifique. Vou dizer de novo que serve para mim. Mesmo você sabendo que em algum momento alguém vai dar a ordem para o arcanjo vai tocar a trombeta e a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. Mas se promova em conhecimento, buscando se qualificar naquilo que você sabe que Deus te chamou para ser. Mas saiba disso, esse conhecimento é perene. Ele não é eterno. Não te desqualifica, mas também não te sustenta nem te leva para o céu. O que te leva para o céu é você viver congregado a Cristo. Você viu? Achou que eu ia dizer congregado ao Verbo da Vida, né? Mas venha para a Igreja Verbo da Vida. Principalmente você que é membro da igreja. Venha, congregue, não faça como costume de muitos, deixando de congregar. E aqui eu também não estou lançando condenação para quem assiste o culto na internet. Quem ainda não entendeu que dá para vir para a igreja seguro. Porque imagina, se na igreja está seguro e você é que traz a presença de Deus, na tua casa você também está seguro. Aonde você for, você vai estar seguro com Deus em você. Agora a ênfase é Deus em você. Mas como de costume, é bom andar quando todo mundo está crendo junto, sim ou não? Num ambiente onde todos creem da mesma forma, sim ou não? O conhecimento de Deus, vou dizer mais uma vez, é perfeito. Foi Ele quem deu o ponto de vista. Foi Ele quem criou essa ideia, ponto de vista. O ponto de vista de Deus é igreja. Igreja é uma comunidade, a Assembleia dos Santos. E essa Assembleia dos Santos se reúne com o propósito de adorar o único que é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação para todos sempre. Amém? Aleluia! Gol do Brasil. Aleluia. Eu vou continuar. E aqui entra aquilo que Deus tratou comigo.
porque eu estava sonhando algo e saltou-se essa frase no meu coração. Eu conversei com o de Lucas, conversei com o Neide assim que eu acordei. E esse sonho está bem vívido no meu coração e eu estou colocando diante do Senhor para que eu receba todo o entendimento e revelação, para que eu não dê passos errados. Estamos vivendo coisas boas nessa igreja, amado. E você acha que o diabo está feliz com isso? Isso acontece, não se preocupa. Você acha que o diabo está feliz que essa igreja está crescendo? Você acha que o diabo está feliz com você dando certo, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, as quais você ouve aqui nesse ambiente? Eu só sei de uma coisa, ele pode ficar roxo, pode perder o ar, pode colapsar os pulmões dele, ele ser entubado, ter que cortar várias vezes a traqueia dele. Eita, pastor assassino. Eu quero que ele pegue Covid. E na pior fase. Gabriel já leu aqui, Judas, e nem o anjo do Senhor falou insultos contra Lúcifer, mas desculpa, o anjo do Senhor não tem ele debaixo dos pés, eu tenho. Nada contra o conhecimento, é verdade. Para quem não tem o conhecimento, cuidado. Você tem que ter respaldo da fé, tem que ter respaldo da palavra para você lidar com alguma coisa. Agora deixa eu dizer, o diabo não pode botar medo em você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é o quê? Servo simplesmente um empregado de Deus ou um filho? Quem entende aqui que é filho? Essa é a posição mais alta que uma pessoa na terra pode ter. Ser herdeiro juntamente com Cristo. Ser associado à família de Deus por meio de Cristo. E isso te dá uns privilégios, aos quais andar em níveis como Jesus andaria. E ao Filho de Deus, os anjos são servidores, ministros que trabalham a favor, em prol de. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, e nos livra, e nos guarda. Mesmo assim, se não tivesse anjo nenhum, você tem um nome que está acima de todo nome. E por causa desse nome, toda vez que você anda, alguém diz ai. Oh, aleluia! E esse conhecimento, amados, abre portas onde não existem. O conhecimento de Deus, às vezes vai dar com você numa parede, e nessa parede, ou ela se abre, ou ela cai, ou alguma coisa vai acontecer, porque se Deus mandou você seguir em frente, siga. E voltando para o sonho, me veio uma frase muito forte, eu sei que foi do Espírito Santo. Cuidado com conhecimento solto. O que é um conhecimento solto? E eu fui buscar na internet, em dicionário, buscar entender isso aqui. E eu vou trazer um pouco do que eu peguei. Como o Neide falou, talvez continue isso à noite. Se você quiser as cenas dos próximos capítulos, vem à noite. Porque só faltam 12 minutos e vai ser pouco. Conhecimento solto significa algo sem contexto, que não contém toda a informação. É algo sem profundidade e sem utilidade prática. É um conhecimento vazio de valor que não agrega, não associa, não congrega, não reúne em si bagagem. E eu estava analisando isso, eu disse, como é que eu me livro desse troço? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa maldição, né? Aí vem o versículo que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. A revelação exata do ser de Deus, que traz o conhecimento. Mas olha, amado, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil você pegar uma pessoa que, por exemplo, eu tenho 47 anos, conhecimento natural até os 47 anos, e agora pegar do zero conhecimento de Deus. É uma revelação que às vezes a carne diz, não, isso não existe. Não é desse jeito. Mas o conhecimento de Deus, mais uma vez eu vou dizer, ele é perfeito. Ele é completo, ele é inteiro, ele é exato e é necessário. Não é uma tarefa fácil mudar esse tipo de conhecimento, a não ser que haja uma decisão. Eu decido querer agora o novo de Deus.
Eu decido agora trocar a revelação que eu tinha pela revelação da palavra. O entendimento que eu tinha para aquilo que a Bíblia, e eu quando digo a palavra é a Bíblia de Deus, a Bíblia escrita por homens santos, ungidos, inspirados pelo Espírito Santo, que entregaram como uma carta e um bilhete do coração de Deus para mim e para você. Alguns podem contestar a Bíblia dos evangélicos, né, protestantes, 66 livros. Amados, pega a Bíblia de 72 livros também, não tem problema nenhum com ela não. Mas leia, não fique só ouvindo, enganando-se a si mesmo. Leia, ouça, pratique. Eu preciso decidir, diante das coisas do mundo ou as coisas de Deus. O mesmo evangelista do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Ele disse: ei, aquele que quer amizade com o mundo tenha inimizade com Deus. E agora entramos num paradoxo. Estamos vivendo no mundo. Estamos trabalhando em empresas que são do mundo. Estamos negociando com coisas do mundo, movimentando dinheiro do mundo, tratando com pessoas do mundo, pessoas que não têm a mesma fé que eu. E agora? Isso quer dizer que você vai levar a revelação que você tem, que você é justo. E influenciar o ambiente. Não trazendo as mesmas coisas da prática mundana, mas trazendo agora a revelação do reino de Deus para dentro desse ambiente. Como? Tu é personal trainer, né? Isso? Não? Não entendi. Professor. Pronto, professor. Vamos lá. Ele chega, não, personal trainer no seu conhecimento. Pronto. Aí o que acontece? Ele traz o conhecimento dele, agora com a revelação cristã em si, quando tem uma ideologia que é totalmente contrária à palavra. O que é que você faz? Eu não brigo com a doutrina que o pessoal está crendo, mas eu digo, mas a verdade é essa. Sem confrontação, mas nunca negando a verdade da palavra. Isso é você trazer luz para um ambiente de trevas. Você é daquele retrógrado, fundamentalista. Alguém já ouviu isso? Você quer trazer a visão arcaica. Mas eu prefiro ser antigo, arcaico, com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, do que ser fácil demais enganado por qualquer ideologia, levado como um vento, uma folha por vento de doutrinas, ideologia de homens, que só geram ganância, só geram discórdia e divisão. E qual a vantagem do evangelho? Eu vou dizer, o evangelho é agregador, porque quando em Cristo não existe nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, existe um só, Cristo em todos. Não tem cor de pele, não tem sexo, não tem identificação genérica ou generalizada. Tem Cristo em tudo, Cristo em todos, Cristo para tudo e para todos. Quando você pega a pacificação, que é um só, Cristo pacificando todos os povos, aí você passa a entrar em qualquer situação com a revelação de Deus. E aqui eu não estou dizendo que o mundo tenha que entrar na igreja. A igreja aceita todo mundo, mas não aceita tudo do mundo. Vou dizer de novo para ficar bem gravado na internet. A igreja aceita todos do mundo, mas não aceita tudo do mundo. As coisas que estão no mundo, que devem ser para mim e para você, é o que o mundo produz conforme a palavra de Deus diz. E a base de extrair essas coisas do mundo é a palavra de Deus. Eu tendo o conhecimento de Deus, eu vou andar em perfeito alinhamento com as coisas que precisam ser feitas. Vamos lá, vamos continuar. Conhecimento. Esse conhecimento solto, ele só pode ser mudado quando eu decido. É um conhecimento vazio de si, vazio de moral, vazio de integridade. Mas quando eu pego e troco esse conhecimento pela excelência ou sobre a excelente revelação de Deus na face de Cristo, eu vou ser como Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, né? Eu pego o conhecimento e tiro e renovo a minha mente para que eu possa experimentar essa novidade de vida.
Ah, na igreja está tendo lavagem cerebral, tá? Essa igreja aqui faz lavagem cerebral. Faz, amado, faz. Vá por mim. Eu não queria dizer isso a você não, mas se você está frequentando aqui, faz. Faz. Se você não sabia, aqui faz lavagem cerebral. Por quê? A palavra é o instrumento do Espírito Santo para um lavar regenerador. Mas não é um lavar para destruir, é um lavar regenerador. Eu me lembro de um acidente de um primo meu, com um caminhão do meu pai. E ele ficou muito machucado, muito sério. E ele partiu para o Senhor já tem uns meses. Também de um acidente. Ele estava voltando do trabalho com a moto e algum irresponsável atropelou ele e fugiu. Mas esse meu primo estava com o caminhão e o caminhão carregado de açúcar. Açúcar e ferimento não combina muito bem, né? Inflama muito. Então ele estava muito sujo de açúcar, areia, raspa de ferro e parte do corpo dele dilacerado. Quando chegamos lá para socorrer e levar ele para o hospital, eu não pude ir porque eu era de menor e não me deixavam entrar nessa época no hospital. Mas meu pai entrou, disse que os enfermeiros, ele mesmo desacordado, enfermeiros botaram em cima da pedra lá, no necrotério, e num jato, lavando, para tirar das carnes dilaceradas dele a sujeira que estava incrustada lá, o açúcar, areia, óleo, graxa. E ele acordou do desmaio dele no lavar. Então tiveram que amarrar ele para limpar ele. Graças a Deus ele se restaurou, passou a trabalhar novamente. Mas o lavar regenerador é literalmente assim no Espírito Santo. Eu estava tentando achar algo mais simples, mais fácil de trazer essa ideia. Imagina algo impregnado, sujo, podre, imundo, que está infeccionando. Trazendo uma visão distorcida do próprio Deus, uma visão distorcida de sociedade, uma visão distorcida de família. Está acontecendo isso na sociedade? Sim ou não? Quem entende aí que está? Tem pessoas levantando projetos de ideologias para destruir o que é o patrimônio imaterial, olha, eu gostei desse nome, eterno e inviolável do projeto familiar de Deus. Que Deus que criou a família. A gente pode até usar família, projeto de Deus. Mas, amados, é sério. Pessoas estão desestruturando. Mas é porque um pai foi negligente, então para que figura do pai? É porque uma mãe que faz isso e aquilo também não precisa da mãe. É porque não sei o quê. Não, amado. Fica com a palavra. Fica com a revelação de Deus. Foi Deus quem criou esses projetos. E Deus, ele criou coisas com princípios eternos. Todas as vezes que a gente viola princípios, tem consequências. Tá aí a sociedade, como a gente está vendo, tão perdida, tão desnorteada, que precisa se levantar um político ou um salvador da pátria, como alguém que seja um líder, um guia, quando a gente já tem um líder e um guia chamado Espírito Santo, chamado Jesus Cristo. A própria palavra de Deus nos norteia para ele. Vamos lá, vamos continuar. Oh, Jesus, converte esse relógio, 2 minutos e 22 segundos, está diminuindo. Não é uma tarefa fácil mudar esse tipo de conhecimento, a não ser que haja uma decisão por algo que eu substitua com excelência. Não é mudar um conhecimento simplesmente por outro, mas é mudar para algo que seja excelente. Transformando a nossa maneira de pensar, trazendo a mentalidade do reino de Deus para mim e para você. Pegue o conhecimento que você tem e associe, é assim que a Bíblia diz. Eu devo associar a informação com fé. A fé é a perseverança. E vem mais coisas, e vem mais coisas. Vai sendo acrescentado e você vai ficar maduro. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, nem se o pastor Cláudio estiver pregando. Eu sendo você, eu diria um amém daquele de tremer o chão. Porque se um dia Cláudio abrir brecha para um espírito de engano vir sobre ele, para ele dizer heresias aqui dentro, amado, diga, ei, sai dele em nome de Jesus. E eu fico com a palavra. Eu lhe dou essa autorização e você tem a unção de Deus sobre você, para você fazer isso. Pastor, não fala besteira. Pastor, não fala errado. Lógico, com toda a deferência, todo o respeito. Eu vou receber a exortação da parte do Espírito. Mas nunca mais, ouça bem e que se fiquem gravados aos anais eternos da internet.
não vamos andar em conhecimento solto. Vamos andar arraigados. É aqui tá o que eu vou fechar à noite. Agora eu vou tomar assim a minha pregação da noite. Arraigados, alicerçados, fundamentados e firmados na verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Eu me lembro que na minha criação, numa escola dominical, na sala de menino, que às vezes quando faltava energia o pau cantava, mas como era durante o dia, os meninos aprendiam e tinham 2 professores, mestres na palavra, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, avivados. E tudo que a gente contestava da palavra, dizia: ei, está na Bíblia? Eu dizia: ixi, que cara chato. Ele dizia: vem cá, quando você afirmar alguma coisa, você pode provar na Bíblia? Venha cá, eu vou ensinar como você vai provar aquilo que eu estou argumentando com você. Vamos na Bíblia, era essa a brincadeira. Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. E eu me lembro, amados, que tudo que eu errei foi porque eu quis adquirir o conhecimento que eu não tinha. Trocando o conhecimento da palavra por um conhecimento que eu achava que o mundo tinha. E não desmereço o conhecimento que o mundo tem. Há sabedoria lá fora, mas uma sabedoria também distorcida. Com a palavra de Deus, ela é o parâmetro, ou ela é o ponto de medida, é o ponto de aferir. Já passou o tempo ali. Como eu falei, a gente deve substituir esse conhecimento vazio por um conhecimento de excelência, e a Bíblia é um ótimo local para você buscar esse conhecimento. Vou só encerrar com isso aqui. Nós, por decisão própria, devemos eleger os assuntos que são realmente importantes, sim ou não? Necessários e que realmente agreguem valores. Agora não é valor simplesmente financeiro, é valor moral e eterno. Valor que a pessoa, quando diga, que você, quando partir para o Senhor, alguém lembre do seu legado. Rapaz, fulano era rochedo nisso aqui. Dava o sangue na canela, mas não abria na convicção correta dele. Não fazia mal para ninguém, mas naquilo que ele dizia que estava certo, era certo e era certo mesmo. Valores morais e eternos que acrescentem, que qualifiquem o quê? O meu agir no serviço, no trabalho, no lazer, no interesse pessoal. E o resto fica para depois. Porque à noite a gente vai falar, além de trazer esse conhecimento solto para prender ele a uma forma que eu posso dizer, a uma... Oh, meu pai, a uma âncora. Que palavra difícil. Há uma âncora, fixando ela num ponto, enraizando na palavra, e a palavra vai ser essa âncora, para a nossa mente ficar fixa nela. Isso lembra uma coisa, quando você está muito num ponto só, o que é que a pessoa diz? É uma pessoa focada. A gente vai falar dos 2 lados do foco. Amém? Você fica em paz com isso, vai ficar curioso, vai chamar alguém para vir hoje à noite, você vai vir hoje à noite, capítulos finais da ministração, hoje à noite. Que Deus abençoe vocês. Não anda em conhecimento solto, mas fica fundamentado na verdade da palavra, amém? Amo vocês. Até a noite.